Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje do módulo Processamento de Alimentos 3, nós vamos falar um pouquinho sobre os queijos e outros derivados, tá, do leite. E nós vamos falar um pouquinho também sobre as normas higiênico-sanitárias para o leite e produtos lácteos, tá? Esses conteúdos estão lá na apostila de vocês, iniciando-se na página 122, capítulo 4 e capítulo 5. Bom, gente, na aula anterior nós falamos um pouquinho, né, sobre o leite, sobre as normas, né, sobre a qualidade do leite, sobre a obtenção higiênica do leite, né, sempre fazendo de tudo aí para evitar as contaminações. Falamos um pouquinho também sobre os leites fermentados, né, vimos alguns tipos, e hoje vamos falar então um pouquinho sobre outros produtos, outros subprodutos, né, do leite ali, outros derivados. Temos vários tipos, né, de produtos que podem ser produzidos a partir do leite. Um deles é o queijo, tá, que é bastante consumido aqui no nosso país. Né? O queijo ele é um produto obtido pela coagulação do leite, seguida de uma desidratação da coalhada, né? Esse queijo ele pode ser fresco ou ele pode ser maturado. Gente, como surgiu então, né, a fabricação de queijos? O queijo ele vem sendo aí consumido já há bastante tempo, né? Iniciou-se lá quando as pessoas começaram, né, a realizar a sordenha desses animais, né? Obtinham uma quantidade muito grande de leite, né, maior do que consumiam e não sabiam, não tinham como preservar esse leite, não sabiam o que fazer com uma quantidade tão grande de leite, né? E essa quantidade, né, de leite aí que sobrava, né, ela acabava sendo coagulada, né? Então tinha ali o coágulo e o soro e eles obtinham então essa coalhada que era consumida, tá? Então ela era separada do soro, era salgada e isso constituía ali o queijo simples, né? Essa coalhada que era obtida pelo leite ali armazenado, né? Basicamente, o leite, ele precisa sofrer uma coagulação, tá? Para que ele seja transformado em queijo. Como isso ocorre, tá, gente? Trouxe aqui pra gente ver, basicamente, algumas etapas aí de fabricação do queijo. Bom, temos lá o leite, né, obtido na etapa de ordenha. Então, basicamente, né? O leite vai ser selecionado, vai passar por toda aquele pré-tratamento, filtração, homogeneização que a gente já viu lá nas aulas anteriores, né? Vai ser padronizado leite. E aí, né, eu quero que esse leite sirva ali para a produção de queijos. Então, os leites para queijos serão adicionados de cultura láctea, dependendo do tipo de queijo que eu quero, né? De corantes, isso é opcional, né? Alguns queijos aí levam corantes por conta de suas características, né? Então adicionam-se corantes para que o queijo fique com aquela coloração mais amarelinha, né? Mais atrativa para o consumidor. É adicionado cloreto de cálcio também, tá? E realizada a coagulação, né? Por meio de adição de um coágulo. E esse coágulo, né? É adicionado ali nesse produto, né? Esse coágulo vai formar esse gel ali no queijo, no leite. Então, esse gel formado, né? Ele vai ser cortado, ele vai ser agitado, aquecido e dessorado, tá? Para que haja essa separação aí do, do queijo, propriamente dito, do coágulo, do soro do leite, né? Gente, esse coágulo, né, ele é retirado, então, né, é a partir desse coágulo que se formará, né, vamos informar ali para a produção de queijo. Então, esse coágulo, né, ele vai estar em um processo de acidificação. Existem algumas operações especiais utilizadas ali, né, como salga desses queijos. Então, após a salga, existem vários tipos de salga, né? Temos a salga seca, salga úmida, salga seca. O sal é adicionado diretamente no queijo, pode ser adicionado na massa do queijo, pode ser adicionado ao fim,
né? Ou então a salga úmida, onde esses queijos vão ficar ali dentro de tanques, né? Contendo uma salmoura para que eles absorvam aí o sal, né? Então, esse coágulo, ele é informado e é prensado, dependendo da variedade do queijo. Em algumas variedades, não é realizada essa prensagem, né? Porque essa prensagem vai fazer com que esse coágulo fique cada vez mais próximo, né? E mais quantidade de soro seja retirada ali de dentro desse queijo, tá? Temos os queijos frescos e os maturados. Nos frescos, né, a partir dessa informagem ali, eu já tenho o queijo fresco. Já posso desenformar e consumi-lo. Os queijos maturados, gente, eles vão passar então por um processo de salga ainda, dependendo do tipo, maturação, tá? Então, a maioria dos queijos aí que passam por maturação, né? Eles são feitos por coagulação enzimática, alguns são adicionados de alguns micro-organismos ali para, né, que essa fermentação seja feita, essa maturação seja feita com características determinadas de cada tipo de queijo. Então, alguns tipos de queijo têm sabores, odores, né, diferenciados. Esses sabores e odores vão ser desenvolvidos ali por conta desses micro-organismos utilizados para o processo de maturação, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre mais detalhadamente sobre essas etapas, como elas ocorrem, qual a importância de realizar cada uma dessas etapas aí na fabricação do queijo. Bom, gente, a etapa mais importante quando a gente fala de fabricação de queijo é a coagulação, né? Por quê? Para que a gente obtenha a massa de queijo, a gente precisa que haja essa coagulação do leite, tá? Essa coagulação do leite vai formar esse coágulo firme, tá? Existe aí a coagulação natural do leite, porém ela é um pouco mais lenta, então a nível industrial não compensa, né? A gente precisa de auxílio de alguns fermentos lácteos, né? Para que a gente consiga essa coagulação, né? Melhor aí do leite, né? Para fabricar esses queijos. Como é feita, né? Essa coagulação, a gente vai adicionar o coalho no leite, né? E vai agitar energicamente. Depois de um tempo, né, agita, deixa em repouso. Depois de um certo tempo de repouso, né, a gente vai conseguir observar que há a formação desse precipitado viscoso, né, que é o gel que a gente fala, né, é o leite coagulado. Ele vai ser uma massa branca, tá? Esse tempo que é necessário para que haja essa coagulação vai depender da quantidade ali de coalho que foi adicionado, da temperatura e da quantidade de leite também, tá? Então, basicamente, aí existem algumas variáveis que vão fazer aí diferença, né, nesse processo. Bom, quando, né, há essa formação desse coágulo, né, o que ocorre? Deve ser feita a divisão desse coágulo, por quê? A divisão do coágulo em quantidades menores, né, ele vai formar aquela massa, né, ali aquele gel sobre a superfície do leite, tá? Eu vou lá cortar todo esse gel, né, dividir todo esse coágulo para que o soro que está preso ali dentro desse gel seja liberado, né, de forma mais fácil. Por quê? E isso vai deixar o queijo mais firme lá no final do processo, tá? Então, eu vou deixar essa coalhada ali repousando, né? Para que em um momento depois, né, que esse coalho já foi dividido, toda essa massa ela vai para o fundo, né, do recipiente. A duração desse repouso também vai variar de acordo com o tipo de queijo, tá? Que a gente está fazendo. Mas esse aqui é o processo básico aí de um queijo frescal, né? Sem maturação, tá, gente? Beleza. A massa ficou ali no fundo, o soro está tudo na superfície, né? Qual que é a próxima etapa, então? Eu vou colocar esse coalho nas formas, né? Então, essa parte coagulada eu vou retirar, né, ali do soro com a ajuda de um peneiro, de um filtro ou algo assim, e vou colocando essa massa nas formas. Quando eu vou colocando essa massa nas formas, esse coágulo, ele vai, né, ficando cada vez mais juntinho ali,
e vai obtendo o formato, né, da forma que eu estou utilizando, tá? Antigamente, gente, as formas eram feitas de madeira. Hoje, nós já sabemos e já falamos bastante sobre o uso de madeira, né? A madeira não é uma superfície higiênica para ser utilizada ali em produtos alimentícios. Então, hoje utilizam-se formas de aço inoxidável, de alumínio ou de plástico também, tá? Essas formas, elas podem ser redondas, em geral são arredondadas ali. Isso vai depender também do tipo de queijo que estamos produzindo, mas em geral as formas que a gente encontra são arredondadas e com vários furos nas paredes laterais. Por que que a gente tem esses furos? Para que o soro que está preso ali junto com aquele coágulo, ele escoe, né? E aí esse queijo vai se formando vai se tornando mais firme. Outra coisa que é bem importante, né, é a etapa de prensagem. Essa etapa é utilizada, gente, para separar o soro da massa, né? Então, realizando essa etapa, eu vou conseguir tornar o soro mais ou menos sólido e resistente, tá? Esse tipo de pressão vai variar de acordo com o tamanho e o tipo de queijo, tá? Então, alguns queijos frescais, né, que não tem aquela necessidade de serem queijos muito sólidos, né? O que acontece? Coloquei o queijo ali na forma, espero algumas horas ou de um dia para o outro eu vou lá e viro esse queijo, né? Para que eu consiga ali ter, então, uma formação por igual, né? Uma retirada de soro. Então, eu viro ele, né? Para que aquele queijo vá obtendo ali o formato, né, que eu quero, o formato da forma e vá retirando, né, a saída de soro mais facilitada. Se eu preciso de um queijo mais sólido, eu vou lá, né, prensar esse queijo. Então, existem alguns equipamentos que fazem essa prensagem do queijo. Então, eu vou prensar ele ali dentro da forma. Como a forma é cheia de furinhos, eu vou fazer com que todo esse soro que esteja ali dentro da massa seja retirado. Todo não, né? Mas grande parte do soro seja retirado. Com isso, os coágulos vão se formando, né? Cada vez vão ficando mais firmes, vão ficando mais juntos e esse queijo vai ficando mais sólido, tá? Depois dessa etapa de prensagem, nós vamos para a etapa de salga, né? Quando esses queijos eles estão livres de soro suficientemente, né? Isso vai depender do tipo de queijo, do tipo de processo que eu estou fazendo, tá? Existem aí uma quantidade muito grande, uma classificação muito grande. Mas, né, depois dessa etapa, eu vou salgar esse queijo, né? Esse processo de salga vai auxiliar na conservação, vai dar sabor ao queijo e também vai facilitar a formação daquela casca, né? Daquela crosta. Essa formação de casca, de crosta, vai facilitar também, vai agir como uma barreira para que o queijo não continue perdendo umidade, né? Então, para que o seu interior continue ali com as características necessárias, tá? O sal que é utilizado, gente, deve ser puro, fino, tá? E a quantidade vai variar de 2 a 5% em peso, né, do queijo. Isso vai variar também do tipo de queijo. E como eu falei, existe a salga seca, a salga úmida, isso também vai depender do tipo de queijo que nós estamos produzindo. Bom, gente, e, né, por fim, temos a etapa de cura, né, que é a etapa de maturação. Alguns queijos sofrem esse processo de cura, né, então é um processo bem complexo, vai variar do tipo de queijo que eu vou utilizar, né, que eu estou produzindo, na verdade, então esse processo de cura vai ser devido, né, a uma série de alterações físicas, químicas e biológicas que vão ocorrer tanto na superfície quanto no interior do queijo. A cura do queijo vai conferir, então, sabor, consistência, odor, cor característico de cada tipo de queijo. Então, nos queijos frescais, nós não temos essa etapa aí de cura ou de maturação, né? Em outros tipos de queijos, temos aí longas etapas de maturação desse queijo. Então, são adicionados muitas vezes ali micro-organismos específicos, né, para cada tipo de queijo, e esse queijo vai ficar lá dentro de uma câmara a temperatura e umidade controladas,
né, por um tempo determinado aí, para que esse queijo tenha todas essas